vamos para mais um aulão sensacional. Um aulão sobre um tema assim, ó, que vai abrir várias pastas de uou na sua cabeça. Olá! Boa noite! Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelos elogios. Buenas, chiquitas! Hoje nós vamos falar sobre a experiência da maternidade. Um mundaréu de assunto cabe nesse tema. Assuntos assim que vocês vão falar, nossa, eu nunca na minha vida tinha pensado dessa maneira. Não sei se vocês sabem, vamos conversar enquanto vocês estão entrando. Não sei se vocês sabem, nós estamos com um novo tema na nossa trilha de aprendizagem. O tema é maternidade sem culpa. Você já tá sabendo? Pergunta, você já está na nossa comunidade Terapia Inteligente? Já? Ninguém tá me respondendo ainda sobre isso. É que tá todo mundo falando que eu tô bonita. Que eu fui passear, né, gatinhas? Fui passear, fui viajar, fui brincar de blogueiragem. Um monte de gente aqui. Boa noite de Cabo Verde. Um monte de gente aqui acompanhou minha blogueiragem, né? Que eu fui viajar com a minha família. Foi uma delícia. Então, eu tô mais descansada, assim. Então, tem um pouco desse ar, assim, de fui passear, sabe? Agora, voltando a nossa trilha de aprendizagem. Nós estamos desde segunda-feira agora numa trilha, um novo tema na nossa trilha de aprendizagem. Olha lá, sim, estou na comunidade. Exatamente, nós temos uma comunidade no WhatsApp chamado Comunidade Terapia Inteligente. Qual o objetivo disso? A gente fazer trilhas de aprendizagem. Por que a gente faz lá? Porque aqui no Instagram, não é todo o conteúdo que chega para você, né? Muita gente já tá trabalhando ali, não dá tempo todo dia de você entrar, talvez, aqui no Instagram, e aí você não vê um story, não vê, enfim, não vê um post, não vê um vídeo, e ali na comunidade os temas são organizados para você, e aí você pode sentar e assistir aquilo e fazendo um processo de ampliação da sua consciência. Esse é o objetivo da comunidade, tá? Firme na comunidade diretamente do Texas. É isso. Se você ainda não tá na comunidade, no link da bio você tem o acesso live e o WhatsApp. Às vezes dá um congestionamento, assim, quando eu explico da comunidade, dá um congestionamento, você não consegue entrar, tenta depois, tá? Tenta de novo que você consegue, tenta uma, tenta duas que você consegue entrar, porque são essas coisas aí de internet, né? E depois também vou colocar no story o link, caso você ainda não esteja, tá bom? Sim, vai ficar gravado. Deixa eu explicar mais uma coisa sobre a comunidade é para todos os grupos. Não sei o que é isso, minha flor, mas é para todo mundo. A comunidade é uma comunidade do terapia. Todo mundo que tá aqui no terapia é muito bem-vindo na comunidade. Tem um mundaréu de assunto lá, lives antigas que eu fiz. É mais fácil para vocês acharem os conteúdos, tá? Irem crescendo dentro de uma proposta, que é a proposta do Terapia Inteligente, que é formação contínua, é terapizar, não tem investimento, Nira, é gratuito a comunidade, tá? Comunidade é gratuito, é um serviço aqui da terapia, a gente tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo no YouTube, você que tá chegando, não sabe, vai lá, digita um tema, tem muito conteúdo lá, tem muito conteúdo aqui no Instagram, mas é difícil de achar, então por conta disso a gente fez a comunidade no WhatsApp. Aí perguntaram por que não fez no Telegram, porque o povo reclama de ser no Telegram, prefere no WhatsApp, então vamos do jeito que dá, tá bom? A comunidade é 0800, exatamente, Carol. Agora, deixa eu explicar sobre essa proposta da formação contínua, tá? A minha proposta é formação contínua, ou seja, você ir crescendo e se aprofundando no entendimento do que é uma terapia inteligente. Vou fazer essa breve introdução, é que eu tô lendo aqui, que a Tati falou, é um grupo muito organizado. Parabéns,
para a equipe Terapia Inteligentes! Ah, meu Deus! Muito bem. A proposta Terapia Inteligente. O que é essa proposta Terapia Inteligente? Que está relacionada a todo o conteúdo que você vai encontrar aqui. É você caminhar em um processo de terapia onde você tem uma participação, tá? Ou seja, você avançar nesse processo ganhando autonomia, agilidade e profundidade. Esse método Terapia Inteligente eu desenvolvi quando eu trabalhava como psicóloga, atendendo e ensinando muito da teoria para os meus pacientes para que eles ganhassem autonomia no próprio processo, e assim eu desenvolvi o que todos vocês vivem hoje aqui, que é o Terapia Inteligente como um todo, e aí a comunidade também caminha dentro dessa mesma linha de raciocínio. E esse processo da comunidade tem duas vias, tá? Então, é uma via gratuita, da comunidade não, desculpa, do Terapia Inteligente, é uma via gratuita e uma via paga. Qual que é a via paga? São os cursos. Então, nós temos muitos cursos temáticos, se você não conhece, depois você entra no link da bio, você vai ver. E aí você vai ver que, conforme a gente vai caminhando aqui nas trilhas de aprendizagem, de tempos em tempos você vai receber um convite para se aprofundar nesse processo de cura, nesse processo de desenvolvimento pessoal, proposto ali no tema da trilha de aprendizagem, no conteúdo gratuito, e aí você recebe uma oferta de um curso para você comprar, que você pode comprar ou não, tá? Então sempre vai funcionar assim. Por que eu digo isso? Para você compreender, olha, a proposta é essa, tem muito conteúdo gratuito, mas de tempos em tempos a gente vai te oferecer, olha, tem esse curso aqui, se você quiser se aprofundar, você tem essa oportunidade. A gente tem tempos de desconto, etc, tá? Então, assim também será com esse tema que a gente vai trabalhar hoje, que é a experiência da maternidade. Agora eu vou tirar... Ah, esqueci! Atenção! Dedo no gatilho. Aviãozinho! Manda o aviãozinho. Please, manda o aviãozinho para aquela sua amiga que sofre as dores da maternidade. Aquela sua amiga que falou para você assim, ai, tá chegando o Dia das Mães. Eu não gosto de Dia das Mães. Porque ela sofre sendo filha e sofre sendo mãe, e tem muita angústia, e aí, qual que é o objetivo da gente? Que você tenha um Dia das Mães mais prazeroso, mais livre, mais consciente. Pensa que delícia? Com menos culpa, é essa proposta de todos os assuntos que a gente está trazendo na trilha de aprendizagem. Não sei se você viu, deixa eu tirar os comentários, vocês estão no falatório aqui, se você viu no feed hoje aqui um vídeo maravilhoso sobre simbiose. Assim, ó, recebi um monte de mensagem, um monte de gente compartilhou, foi sensacional. Muito bem, vamos lá falar sobre a experiência da maternidade. O que eu tô querendo com esse tema? O que eu estou chamando de experiência da maternidade? Existe uma diferença muito grande entre experiência da maternidade e exercício da maternidade. E entender essa diferença já vai gerar um profundo alívio para você. Por quê? Porque vai fazer você conseguir compreender um pouco de onde vem a angústia que talvez você experimente na maternidade, tá? Então, o que eu tô chamando aqui? Esse é o principal objetivo desta live, desse aulão. Fazer você compreender a diferença de experiência da maternidade, de exercício da maternidade, e com isso já trazer muito alívio para você das suas angústias, que em geral são inconscientes, tá? Então, a gente vai ter êxito no final desse aulão se você chegar no final e falar, nossa, realmente... tá mais claro para mim, tô respirando mais amplo, sabe? Tô com mais alívio, entendi bastante coisa. Essa é a primeira etapa, tomar consciência, tá? Então, sobre o que trata o exercício da maternidade, sobre o papel de mãe, sobre a função materna.
E para isso a gente tem muito conteúdo na internet, muitos cursos, muitas propostas de como exercer a maternidade, de como educar os seus filhos, de como lidar com cada uma das etapas, de como lidar com a amamentação, de como lidar com a introdução alimentar, como ensinar seu filho a comer, como educar o seu filho, como lidar com a birra do seu filho, como entender o temperamento do seu filho e adequar a sua educação ao temperamento do seu filho, como implementar rotina. Olha, tem a quantidade de temas que você vai encontrar aí na internet sobre o exercício da maternidade é gigantesco. E trabalhar o exercício da maternidade com ajuda, por exemplo, comprar um livro para entender o cérebro do adolescente ajuda muito. Assistir um curso, assistir uma palestra, comprar um curso sobre o exercício da maternidade ajuda muito. Porque você tem um resultado ali na sua rotina, no seu cotidiano, na educação dos seus filhos, no comportamento dos seus filhos. Isso gera um alívio até que bom. E aí você fala, eu estou sendo uma boa mãe, olha que sensacional, eu estou tendo um bom resultado, e isso é muito legal. Mas isso não é nem 50% do pacote maternidade. Por quê? Porque o conteúdo mais intenso, o conteúdo que gera angústia, o conteúdo que gera sofrimento, o conteúdo que gera culpa, o conteúdo que gera dor, não está no exercício da maternidade, está na experiência da maternidade, tá? E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês, sobre que tudo que cabe na experiência da maternidade, para que você compreenda que é da experiência da maternidade que nascem os focos de angústia e os pontos de dor. E é neste lugar que a gente tem que focar o nosso olhar quando a gente busca cura, quando a gente busca desenvolvimento pessoal. E sobre a experiência da maternidade você vai encontrar muito pouca coisa, tá? Tem muito pouca gente que tem know-how para falar sobre a experiência da maternidade e para trazer mesmo um caminho, né, de conscientização, de aprofundamento, de libertação, de cura para uma mulher vivenciando a experiência da maternidade. Então, toda vez que eu trago algum tema sobre maternidade, eu geralmente trago esse enfoque da experiência da maternidade, que é o quê? Como é que uma mulher, na sua identidade, vivencia a maternidade? No seu próprio processo. O que acontece com ela quando ela se torna mãe? Que dores vêm à tona? Que conteúdos emergem? O que isso significa para ela? E aí eu recebo muitas perguntas e muitos pedidos há anos. Dani, por favor, faz um curso sobre maternidade. Esse eu acho que deve ser o segundo tema mais pedido. Não, terceiro. Eu tenho alguns temas muito pedidos, fora o psicanálise, que é o clássico, né? Mas eu tenho um curso na lista, na fila. Esses dias eu fiz um story sobre isso, sobre sexualidade. Pronto, daí vem, Dani, por favor, faz um curso sobre isso. Está na fila, tá? Vai chegar. Outro é sobre relacionamento e o outro é sobre maternidade. Dani, por favor, faz um curso sobre isso, sobre como é que uma mulher vivencia a maternidade, não como ser uma boa mãe, mas como uma mulher vivencia a maternidade, como é que a vivência, a experiência da maternidade pode ser menos sofrida, como é que uma mulher pode compreender tudo isso. E é sobre isso que eu estou preparando, é para isso que eu estou preparando vocês nessa trilha de aprendizagem. Para o presente de Dia das Mães, que nós vamos disponibilizar para vocês, que é um curso sobre maternidade, sobre a experiência da maternidade. Mães no divã. Nós vamos terapizar a maternidade, vamos conduzir as mães ao divã para que elas saiam dali aptas a vivenciar a maternidade livres de culpa. É para lá que nós estamos nos encaminhando, então logo mais vocês terão aí informações para já fazer o pedido, né, pro Papai Noel. Não é Papai Noel porque não é Natal. O que você quer de Dia das Mães? Você já sabe. Você quer um almoço naquela churrascaria lotada, estressante, sem lugar para estacionar? Não.
Você quer o quê? Mães no divã. Entendeu? Mãe, você quer o quê? Você quer maquiagem, você quer perfume, você quer roupa, você quer um enfeite, você quer uma air fry? Não, eu quero mães no divã. Eu quero terapizar minha maternidade e quero um caminho pontilhado de como vivenciar a maternidade livre de culpa. É isso que eu tenho de presente de Dia das Mães para você, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre essas dores. Não, primeiro, deixa eu voltar vocês aqui. Eu quero saber o seguinte: se vocês já se situaram aí na diferença da experiência da maternidade e do exercício da maternidade. Por quê? Porque às vezes, cada etapa, né, da relação com os filhos ou com o desejo da maternidade, que eu também vou falar sobre isso aqui, a gente vivencia um nível de angústia. E aí, a gente até vê lá um vídeo na internet, aprende uma técnica e não sei o que, e às vezes coloca em prática, e aí fala, uhul, consegui permanecer sob controle, consegui agir assim, assim, assado. Mas depois acontece alguma coisa e aquilo, a live serve também para quem é sua filha, porque a maternidade tem esses dois lados, né? E aí, às vezes, a gente consegue, né? Falar, não, e aí a gente acha que a gente resolveu. Aí daqui a pouco você tem uma outra explosão que você se descontrola, ou você tem uma outra angústia, ou você é pego de surpresa por algo. E aí volta aquela angústia, né? Então, essa angústia da maternidade, ela gera. Qual mãe não carrega alguma culpa? Então, você vai. Pensa você entender que tudo da onde vem essa culpa? Que culpa é essa? Na verdade, não é uma culpa, são muitas culpas, tá? A gente pode olhar para essa culpa da maternidade por várias perspectivas e eu vou trazer tudo isso para vocês. Vou desmascarar a culpa para que você saiba exatamente de onde ela nasce, porque isso nos consome, né? Consome a gente. Qual foi a mãe que não foi dormir chorando porque se descontrolou, porque gritou, porque passou o dia inteiro irritada, porque achou que não era uma boa mãe? Quantas vezes? Eu já fui dormir chorando assim 700 mil vezes porque achava que eu não era uma boa mãe. Até conseguir entender, angústia toda hora. É exatamente isso. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Aqui eu vou trazer uma mega pincelada para vocês entenderem assim um pouco dessa trilha do que tudo cabe na experiência da culpa. Da culpa não, desculpa, da maternidade, que é quase sinônimo pra gente, né? Qual o objetivo de eu pontuar isso para vocês? Você já ir separando dentro de vocês e entender assim. Isso aqui então que eu estou passando não tem a ver com o exercício da minha maternidade e não é um veredito de que eu não sou uma boa mãe. É um sofrimento que eu, como mulher, estou vivendo na experiência da maternidade. É isso que eu quero que você aprenda a discernir. Uma coisa é a nossa impotência, tá? A Lu perguntou, é baseado na constelação, na psicanálise? Em tudo, em várias abordagens. Eu vou trazer o melhor de todas as abordagens para vocês. Tudo que todas as abordagens pode te ajudar para que você viva a experiência da maternidade com mais autonomia, com mais prazer, com menos culpa, eu tô colocando nesse curso que nós estamos a todo vapor aqui produzindo, tá? Nossa, vocês estão falando tanto que maternidade é uma montanha russa. Exatamente, Natália, é uma montanha russa. Então, o que eu quero hoje nessa live? A gente está começando esse momento de consciência. Primeiro objetivo da gente, separar exercício de maternidade de experiência de maternidade. Por quê? Porque quando vem angústia, você já vai dormir com aquele carimbo no boletim de que você tirou nota baixa na maternidade. E aí é um sofrimento, é uma coisa que a gente não divide com ninguém, porque, enfim. E na verdade, o objetivo aqui é você olhar e falar, não, calma, essa angústia, isso aqui que eu não tô sabendo lidar,
Não diz respeito a eu ser uma boa mãe ou não ser uma boa mãe. E não diz respeito ao exercício da minha maternidade. Diz respeito à experiência que eu estou vivendo como mulher da maternidade. Por quê? Porque a maternidade, gente, ela é ativa. E ela tem muitas etapas. Eu vou falar sobre isso aqui. Então, vou colocar aqui para vocês o que eu escrevi, tá? Para ficar mais claro. Diferença entre exercício da maternidade e experiência da maternidade. O exercício da maternidade diz respeito ao papel de mãe, à função materna, a como lidar com os desafios da maternidade, como, por exemplo, amamentação, cólicas do bebê, alimentação, educação, birras, filhos adolescentes, a sexualidade dos filhos, as drogas, o bullying, os eletrônicos, a briga entre os irmãos, enfim, tudo isso tem a ver com o exercício da maternidade. Já a experiência da maternidade fala das dores da mulher que vive a experiência da maternidade e o que essa experiência faz com ela. Que experiência? Por exemplo, o que o desejo de ser mãe ou a negação desse desejo, ou, por exemplo, a dificuldade de engravidar faz com a identidade de uma mulher. Isso daí já é um assunto da experiência da maternidade. Essa dificuldade de engravidar, por exemplo, ela afeta diretamente a identidade de uma mulher, afeta como ela se relaciona com a vida, afeta a sua espiritualidade, afeta a sua relação com o seu parceiro, afeta o seu desejo, afeta a sua relação com a prosperidade, porque ela começa a questionar o valor dela num lugar muito profundo e ela não imagina que ela está vivendo já a experiência da maternidade. Aqui tem a dificuldade de engravidar e tem o desejo de engravidar. Por quê? Porque quanto tempo uma mulher demora para se rotular como uma mulher que tem dificuldade de engravidar? Quantos anos ela passa tentando? Quantos meses ela chora no secreto quando desce a menstruação ou quando ela faz o teste porque atrasou, daí ela vai lá e não conta nem pra ninguém porque ela já não quer que ninguém saiba o quanto ela tá esperando aquilo. Ela vai lá no banheiro, faz aquele teste e dá negativo e ela vive um processo profundo que ninguém sabe. E esse processo é o processo da experiência dessa mulher com a identidade, com a maternidade. E essa experiência vai afetar tudo isso que eu tô falando. A espiritualidade dela, vai afetar a relação dela com a prosperidade, com o parceiro, muitas vezes com as outras mulheres. Mas isso é uma experiência silenciosa. Qual que é a grande questão? Nós sofremos as dores da maternidade em silêncio, na solidão. A maior parte das pessoas, a nossa mãe não sabe os nossos choros da experiência da maternidade. A nossa melhor amiga, a gente não liga para nossa melhor amiga e fala assim, olha, ontem eu fui tomar banho, chorei porque eu gritei com meu filho. A gente não conta pro marido, pro namorado, pro parceiro as dores da maternidade, as angústias da maternidade, o quanto a gente se sente menos isso ou menos aquilo, o quanto a gente questiona a qualidade do nosso amor, o quanto a gente questiona a nossa habilidade de lidar com as coisas, o quanto a gente questiona nosso futuro, os nossos sonhos por conta da maternidade. Muitas vezes, por exemplo, eu falei aqui sobre o desejo da maternidade está relacionado à experiência da maternidade e a negação desse desejo também. Eu tenho muitas alunas que já passaram da oportunidade de serem mães, ou seja, são mulheres que já são menopausadas, por exemplo, e que optaram por não ser mãe. E mesmo depois, ou seja, hoje ela não tem mais a chance de ser mãe, então deveria ser um assunto arquivado. Mas ela reedita esse assunto e questiona o porquê dessa decisão, se ela tá passando a vida para frente ou não tá passando a vida para frente, se essa decisão de não ser mãe está relacionado a relação dela com a mãe, ao arquétipo materno, ao complexo materno, a desejar ser uma eterna filha, ao amor interrompido. Ou seja, gente, já se fosse uma coisa só,
prática, né? Uma decisão, por exemplo, quero comprar um carro, quero comprar um apartamento, quero ter um filho. A partir do momento que ela não tem mais a oportunidade de mudar essa decisão, não deveria ser um assunto arquivado, mas por que não é? Porque a experiência da maternidade é muito mais abrangente do que uma mulher pode compreender. E consome muito mais o prazer e a experiência que ela tem de ser ela mesma, de viver a vida dela, de viver as escolhas dela, do que ela pode imaginar, porque ela não discerne que tudo cabe na experiência da maternidade. Chorar. É um assunto muito profundo, né? Muito profundo. Eu tô trazendo esse assunto aqui para você compreender que maternidade começa muito antes. Eu acabava que a maternidade era automática. Então a gente acha isso, né? Mas porque a gente não é ensinado a olhar para a experiência da maternidade. A Lê falou, hoje vai longe. A gente está começando o tema, gente. A gente está começando o tema. E, na verdade, a gente está começando um olhar acolhedor para você, né? Para você como mulher, vivenciando a experiência da maternidade. Ó, e quando o medo de ser mãe é maior do que a vontade? Isso está relacionado à experiência da maternidade. Agora, muitas vezes a gente olha para o futuro, né? Ah, não sei se eu tenho medo de não ser uma boa mãe, eu tenho medo do parto, eu tenho medo disso, achando que o assunto está para frente. Mas a verdade é que o assunto está para trás. Ó, aqui, ó. É isso aqui, ó. Não querer filhos é uma experiência de maternidade. Sim, é. Pensava que o exercício era a experiência. Não, não é. O primeiro presente que a gente pode dar para nós, terapizando o assunto maternidade, é entender que o exercício da maternidade a gente tiraria de letra se a gente tivesse recursos para lidar com a experiência da maternidade. O exercício da maternidade requer pouca coisa, sabe? Ele é mais fácil, ele é mais ensinável. O que nos captura, o que nos drena a força vital é a experiência da maternidade. E muitas vezes, por a gente não ter a menor noção disso, toda a nossa vitalidade é capturado por esse abismo que a experiência da maternidade pode abrir em nós. E a gente não sabe. Ó, questionando se era uma boa mãe, uma piração. A gente se sente culpada por quase tudo. Eu sou essa que não teve filhos e a maternidade está sempre na pauta. Exatamente, Jaque. Só que a gente não é ensinado, né? O que eu quero que você entenda é que mesmo aquela que escolheu, por exemplo, não ser mãe, se sente menos mãe. Entende que loucura? Como aquela que é mãe e nunca é mãe o suficiente. Porque a verdade é que esse assunto nos toma de tal forma que o nosso veredito é sempre de insuficiência. E de onde vem essa insuficiência? Que a gente experimenta na experiência da maternidade. Lacan responde isso e nós vamos conversar muito sobre isso dentro do curso, tá? Aqui é para você falar, nossa, o que eu sinto tem nome. Gente, o que eu sinto tem nome. Agora, separar isso já traz um alívio muito grande. Me sentia tão incapaz, hoje lido melhor com isso. Porém, às vezes sangra. E sempre vai trazer assuntos em pauta. Eu vou avançar aqui, porque a gente ainda nem engravidou, né? E a gente já tá na metade da live. Então, eu vou avançar aqui para vocês irem compreendendo que tudo mais que cabe aqui, tá? Deixa eu contar aqui para vocês, eu anotei aqui uma coisa importante, né? Primeiro, isso eu já dei uma pincelada aqui, mas vou trazer aqui mais esses aspectos que também vai somar para vocês. Entendendo agora que tudo que cabe na experiência da maternidade, eu quero que você compreenda que a maternidade, seja ela como é que fala? Materializada, né?
na gestação, na concepção, na gestação e na adoção emocional de um filho, porque a gente também precisa adotar os filhos que a gente gera, seja ela materializada nesses 3 aspectos ou não, como eu falei aqui sobre, e como a Jaque comentou aqui, que é um assunto sempre em pauta, a experiência da maternidade, ela é o tema mais transformador da identidade de uma mulher, tá? E isso por quê? Porque nós mulheres temos a possibilidade de gerar uma outra pessoa dentro de nós. E isso é algo assim que transcende a nossa habilidade de compreensão. Então, isso é um portal aberto, né? E que não fecha muito. Então, a gente também tem que aprender a lidar com essa questão. Vamos falar agora das mulheres que vivem essa experiência de gestar isso, né? Essa experiência de gerar uma pessoa dentro de você, de viver a gestação, faz com que você experimente um sentimento de completude. Quando nós estamos gestantes, nós experienciamos uma experiência de completude que nos transforma profundamente, mesmo que a gente não compreenda isso, mesmo que a gente não tenha, não foque nossa atenção nisso, porque tá trabalhando demais, porque tá cansada demais, porque tá com muito enjoo, porque tá com sintomas secundários, né? Lidando com a gestação, a gente não foca na experiência da completude e o quanto essa experiência de completude vai mudar completamente a sua identidade, vai impactar diretamente a sua sexualidade. Vou falar algo aqui que eu não vou aprofundar, mas já vai ligar uns botões aí dentro de você. A experiência de completude da gestação é uma experiência de sexualidade. Por isso ela afeta completamente a sua sexualidade. E se você não compreender isso, você não se acha nunca mais, sabe? Você fala, não sei o que foi que aconteceu. E muitas relações pagam esse preço. A mulher não se acha mais sexualmente depois dessa experiência de completude. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra, antes de gestar, essa mulher busca a experiência da completude na sexualidade. Algumas, muito heroínas, muito imaturas, buscam isso em se ver desejadas e se satisfazem com essa ideia de ser desejadas por um homem ou de proporcionar prazer para um homem. Mas essa fantasia é uma balinha, né? É um tira-gosto da experiência de completude. Outras mulheres já vivem uma sexualidade, uma experiência da sexualidade um pouco mais completa e experimentam no encontro físico, no encontro sexual, no gozo, uma outra experiência de completude. Só que essa experiência vai se tornar profundamente insuficiente quando a mulher experimenta a gestação. Essa gestação vai fazer com que ela precise buscar uma nova forma de experimentar na própria sexualidade. Só que ela não sabe disso. E aí ela também ganha mais um assunto de culpa, porque agora ela também sente culpa por não sentir o desejo que ela sentia, ou não sentir a disposição que ela sentia, ou não isso, ou não aquilo outro. Tá? É claro que isso não é generalizado, porque algumas mulheres permanecem com uma insegurança aqui e seguem buscando essa afirmação no desejo do outro. Não é sobre querer fazer sexo que eu estou falando, tá? Até porque muitas não entendem qual é a motivação que fazem ela ficar olhando e falando que ele não quer tanto quanto ela quer. Isso, na verdade, é uma busca de ser desejada. Não é sobre isso que eu tô falando. Estou falando sobre a experiência de completude, tá? Essa gestação e essa completude inconsciente que ela vive na gestação vai afetar a visão de mundo que ela tem, vai afetar os planos que ela tem, vai afetar a sua espiritualidade, vai afetar a sua personalidade. E uma mulher pode nunca mais se recuperar desse contato que ela teve com essa completude e nem identificar que foi isso que aconteceu. Entende?
Então, a partir dali, por exemplo, essa busca vai fazer ela engordar, engordar, engordar e ela não vai entender por quê. Vai fazer ela nunca mais voltar ao corpo que ela tinha antes e não vai entender por quê. Vai fazer ela, por isso que muitas vezes, muitas mulheres, logo depois que tem o primeiro filho, já querem o segundo e não entendem por que elas querem o segundo. Qual é essa motivação? O que está fazendo ela querer engravidar novamente? Por isso, o luto no pós-parto, esse luto do pós-parto envolve muitas coisas. Envolve o luto da barriga, envolve o luto da independência, porque você perde a sua independência. Envolve o luto de uma identidade, né? Envolve o luto de ser filha para ser mãe. Envolve muitos lutos. Quando é que eu fui começando a compreender essas coisas? Eu tive um caso na época que eu atendia como psicóloga de uma paciente que perdeu um bebê de 6 meses. Ela estava grávida, perdeu um bebê. E aí ela entrou em depressão pós-parto, obviamente, depois em depressão, depois desenvolveu uma síndrome do pânico, depois saiu do emprego. Ela era muito, muito religiosa e ela começou a criar uma interpretação de condenação para aquilo que ela viveu. Então, ela criou várias teorias espirituais em cima da experiência de ter perdido este bebê. Aí já estava mudando de religião, porque já estava querendo se relacionar com o espírito desse bebê, para tentar lidar com essa questão que ela estava passando, e estava em vias de se separar. Quando ela aceitou, depois de muita insistência de uma amiga que me conhecia, aceitou fazer terapia. E aí a gente começou a fazer terapia e tudo mais. Ela veio fazer terapia 4 anos depois de perder o bebê. Então, durante esses 4 anos, ela conseguiu perder quase tudo na vida dela, porque ela não conseguiu lidar com a perda desse bebê. Esse é um aspecto ali, foi um aborto. Ela teve o bebê, na verdade, morreu e ela precisou tirar o bebê morto de dentro dela. Então, foi uma coisa muito, muito difícil, muito complexa. Aí, alguns meses de terapia, eu acho que uns 7 meses depois, ela já estava ótima, já tinha voltado para o trabalho, já estava grávida de novo. Ou seja, o que terapizar o assunto poderia ter feito com essa mulher que ficou 4 anos em sofrimento, porque não conseguia lidar com algo que tinha acontecido na experiência da maternidade. Ali, eu comecei a olhar para esse assunto com muito mais profundidade, atendendo essa paciente e entendendo que tudo que aconteceu com ela, que abismo ela entrou por não conseguir lidar com essa experiência. Muitas mulheres, gente, não entendendo isso, vivem abortos naturais, espontâneos ou provocados e nunca mais se recuperam dessa experiência em maior ou menor grau. Algumas com depressão, com uma tristeza, com uma desesperança, outras com autopunição. A maior parte das mulheres desconstrói, né? Sacrifica o relacionamento onde aconteceu o aborto, sem entender por quê, mas aquela relação acaba. E ela não entende os boicotes. Muitas mulheres não prosperam mais, muitas mulheres adoecem fisicamente, principalmente os órgãos, né, relacionados a ser mulher, como útero, ovário, mama, etc., por conta de não conseguir assimilar que tudo que envolve abrir esse portal e não conseguir fechar, que é começar uma gestação e não conseguir lidar com isso por alguma razão, né? Abortar voluntária ou involuntariamente, porque não compreendem que tudo que cabe neste tema, tá? Então, eu tô falando só de um dos portais, porque a maternidade tem muitos portais. A maior parte das mulheres, obviamente, não faz a menor ideia disso e também não faz ideia de quais são esses portais. Quando eu falo um pouco sobre isso, eu falo muito sobre esse primeiro portal, né, que é o da gestação, que é o do parto. E a maior parte das mulheres me pergunta, Dani, como é que faz para fechar esse portal?
Porque quando ele permanece aberto, essa mulher não consegue avançar na vida, né? E não entende. Assim também acontecem com partos difíceis, gestações difíceis, separações que acontecem durante a gestação. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma moça falando que estava vivendo uma separação, mas que ela estava plena, mas ela não estava ligando as coisas. Ela estava grávida e aí ela estava vivendo uma separação e ela me mandou um relato lá que ela estava plena nessa separação, porque ela não estava ligando esse sentimento de plenitude com a completude da gestação. E quando que ela vai descobrir que essa plenitude que ela acha que ela tá não é real? Depois que essa criança nascer e ela viver esse primeiro momento de separação. Da onde vem essa inconsciência do fato das mulheres não compreenderem que tudo que cabe na experiência da maternidade com relação à própria identidade. Então, muitas mulheres vivem essa fantasia do se bastar na maternidade, na gestação, na relação com a criança e não percebem o quão desequilibrado é esse sentimento e o quanto isso vai custar caro para elas depois, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro portal, a gente vai lidar com a gravidez não planejada, por exemplo, como é que ela afeta a sua identidade. A relação com esse parceiro, de quem é esse filho, como é que isso afeta, qual é a condição dessa relação. Porque uma coisa é uma gravidez planejada, uma coisa é uma gravidez dentro de um casamento, outra coisa é uma gravidez numa relação que existe compromisso, outra não é, né? Como é que isso afeta a experiência da maternidade? Como é que essa experiência da maternidade, o momento em que a maternidade acontece, afeta a profissão, afeta a relação com o trabalho, afeta a relação com o corpo, com a forma do corpo, a relação com a comida, a relação com a fome de amor, a relação com o desejo sexual, a diferença de gerar um menino ou gerar uma menina, o quanto isso afeta a gente emocionalmente, até as decisões que a gente toma. Por exemplo, muitas mulheres decidem se separar quando geram um menino e não fazem ideia que, na verdade, estão manifestando naquela relação a sua relação com o masculino, a sua relação com o próprio pai, estão usando dessa potência do gerar o masculino para potencializar a própria raiva, e estão usando essa energia de maneira destrutiva. Então, muitas vezes, abandonam os próprios projetos, abandonam o trabalho, abandonam o parceiro e estão felizes da vida, convictas de que estão fazendo a melhor coisa na vida. E depois, lá na frente, obviamente que as coisas não vão acontecer como elas gostariam e elas não vão ligar as coisas, né? Não vão entender. Olha, o quanto gerar um menino afetou a minha identidade. Para onde que foi? O que ligou em mim? O que acionou em mim? A mesma coisa com gerar uma menina. Como é que isso afeta a nossa identidade, a nossa vida emocional? Que tipo de conteúdo abre dentro de nós? Aqui falando somente para a mulher. Existe aquilo que significa para a família, para o clã, para a relação, que convite isso traz. Mas aqui eu tô falando sobre o que afeta a psique de uma mulher, tá? Outras questões, por exemplo, o quanto a simbiose que a gente experiencia com um filho tem força para fazer a gente romper com a simbiose com a mãe, nos capacita a colocar limites nessa simbiose, a se distanciar. Quantas mulheres só conseguem romper a simbiose com a mãe quando estão grávidas? Muitas mulheres transferem a simbiose com a mãe para o filho e acham que se libertaram da simbiose da mãe, mas não, na verdade só fizeram uma transferência, tá? Ui, quanto assunto. Deixa eu voltar a vocês. E aí, como estamos? Aqui de novo, o objetivo primeiro é te conscientizar que a experiência da maternidade aciona um monte de botão dentro da gente que a gente não imagina. E a maior parte dos conteúdos que a gente lida dentro da maternidade tem muito mais a ver com esses botões que são acionados dentro de nós do que propriamente com o exercício da maternidade.
Estou falando da sexualidade aqui, né? Nossa, sou eu, nunca mais tive desejo pelo meu marido. Depois de ter filho, precisamos menos que o parceiro nos ame, pois temos o amor do bebê. Você imagina o quão não sadio é isso? Ó, quando eu tive meu primeiro filho foi ótimo, quando tive a segunda filha me afetou. Sim, são níveis, exatamente. Você me lembrou de um tema muito importante. Olha aqui, ó. Nossa, meu relacionamento melhorou muito depois do nascimento da minha filha. Durante a gestação, eu consegui perdoar minha mãe, aceitar meu papel de mãe e esposa da melhor forma que eu consegui até hoje. A Van tá perguntando, e acessando também as feridas da nossa relação com a mãe, certo? Sim, muitas coisas que a gente pensa que está resolvida voltam, emergem. Às vezes coisas inconscientes da nossa própria memória de experiência da gente como feto. A gente acessa quando está gerando ou quando está amamentando, por exemplo, quando está dentro dessa simbiose. Olha só, a Carol falou, grávida do meu menino eu comecei a dirigir. 8 anos de habilitada e nunca tinha pegado um carro. É exatamente isso. Vocês estão pegando o raciocínio. Agora imagina se a gente começa a olhar para isso de maneira mais consciente, né? Entendendo, eu falei aqui do primeiro portal de vários, né? Então o que acontece na verdade, falando dos portais, senão não vai caber aqui. Nós temos muitos portais para atravessar durante a experiência da maternidade. O do parto, por exemplo, da gestação é um deles, né? Que vai nos fazer, da simbiose, vai nos fazer viver várias questões. O que vai acontecendo com a maior parte das mulheres? Elas vão ficando com porções da alma capturadas em cada um desses portais, por quê? Eu não consigo lidar com isso. Por exemplo, eu acessei um conteúdo aqui no meu pós-parto que eu não consigo lidar com isso. Aí ela faz o quê? Ela se desconecta da porção da alma que está lidando com aquele assunto, deixa aquela porção naquele portal e segue adiante. Aí ela segue com menos força, com menos vitalidade, com menos interesa e vai, caminha até chegar no próximo portal. Ali ela não consegue lidar com aquilo e deixa mais uma porção, e aí ela segue. E aí a maternidade, a experiência da maternidade vai tirando vitalidade daquela mulher, força daquela mulher, ou seja, ao invés da maternidade empoderar essa mulher, fortalecer essa mulher, dar mais recursos para ela, né? Porque a maternidade tem esse poder, é o contrário que vai funcionando. Ela vai deixando partes e muitas vezes com boa consciência. Ou seja, na maternidade eu deixei completamente de existir e foi a melhor escolha que eu fiz. Ela acha lindo, entendeu? Ela abre mão de absolutamente tudo na vida por causa da maternidade e acha que ela acessou até uma espiritualidade, porque a gente tem essa projeção completamente fantasiosa com relação à maternidade, né? De atribuir à maternidade uma aura espiritual, de atribuir ao amor que nós deveríamos sentir como mães uma aura de espiritual que não tem, na verdade, que é tudo projeção da falta da mãe em nós, né? Da falta do nosso relacionamento com a mãe, da falta de tomar a mãe que é terra. Então, quanto menos eu tomo a mãe que é terra, mais eu entro nessa fantasia de me virar aquela mãezinha, né, mãezinha? E aí fica uma coisa louca. E aí quando os filhos são adultos e precisam ir para bem longe da mãezinha, o que a querida vive? Ai. Vou voltar aqui ainda sobre a sexualidade. A maternidade, como eu falei, afeta a sexualidade de uma mulher de uma maneira que pode fazer com que ela se torne, pós-maternidade, assexuada. Muitas mulheres se tornam assexuadas. Como é que a gente descobre isso? Porque elas adotam uma forma disforme. Então você olha e você percebe, ela está disforme, ela perdeu a forma de mulher. Isso não é simplesmente engordar. Repare nos corpos.
Tem muitas mulheres que engordam, mas você segue vendo o corpo de uma mulher, não é? Mas muitas mulheres engordam e de forma a desformar o corpo. Por quê? Porque elas são, a identidade delas é completamente absorvida para dentro da simbiose. E isso resulta em assexualidade. Ela perde completamente a sexualidade. Perde. E ali elas geralmente canalizam toda a sua voracidade para a oralidade. E aí se torna uma questão com a comida e com todas as características infantis da oralidade, como roer a unha, como comer doce excessivamente, como se tornar super irritadiças, como ter uma forma de falar super aguda. Então você fala, gente, tem alguma coisa, essa mulher está desequilibrada. O que aconteceu com ela? Ela ficou capturada ali, ó, nos primeiros segundos da experiência da maternidade. Aquilo como se fosse um aspirador potente, fez... E a identidade dela foi completamente absorvida por aquilo ali e acabou. E ela não vai ligar muito com aquilo, às vezes emenda um filho no outro, às vezes permanece num casamento bem mais ou menos porque existe uma estrutura, né, de família, de religião, de costume que sustenta aquela família simbiótica, que é aquelas pessoas que caminham tudo junto, sabe? A mãe, a avó, a tia, o sobrinho, tá sempre todo mundo junto e fica aquela mulher assexuada, disforme ali dentro, completamente engolida pela maternidade. Vou falar sobre mais um aspecto aqui, tá? Por exemplo, esse aqui é um primeiro momento da gestação. Aí, por aqui, vocês já viram a quantidade de mulheres que são capturadas aqui e ficam aqui. Não seguem mais. Tem mais vários portais pela frente, mas elas não seguem mais, porque elas foram completamente capturadas por esse primeiro portal. Depois nós temos um outro momento logo em seguida que aflora na mulher no tempo da birra. Né? Então aqui chega um outro momento, que é quando a criança começa a ambicionar um pouquinho mais de autonomia, começa a testar os limites e aí a mulher começa a experimentar uma raiva, um descontrole, uma ira, porque ela começa a sentir que não tem todo o controle que ela pensava que tinha sobre a criança. E isso começa a despertar dentro dela um descontrole. E é ali que ela tem os acessos de raiva, ali que ela grita, ali que as mulheres se descontrolam. É birra dos filhos e a raiva da mãe. Exatamente, é esse momento. Outros botões, aqui são outros botões. Então imagina essa mulher disforme, já chegou em estado de calamidade nessa fase. Vamos pensar que aqui a criança tá com 3 anos e agora ela tá o quê? Fora, disforme e louca. Disforme e descontrolada. Então ela já tem uma determinada culpa, agora ela vai ganhar outra culpa. Porque agora ela é uma descontrolada. Agora ela sente raiva. Por quê? Porque a relação mãe e filho, ela é uma relação muito perigosa para a psique de uma mulher, porque ela faz com que a mulher experimente uma relação de plenos poderes sobre aquela criança. Lacan fala uma coisa extraordinária, que ele diz assim, que a criança, na verdade, ela é formada por esse simbólico da mãe, ou seja, ela vai tomando a forma desse simbólico. E a mãe acha normal, porque ela, na verdade, a criança é tudo aquilo que ela quer e ela não percebe. Só que vai chegar uma hora que essa criança vai começar a tentar ter um mínimo de autonomia, a tentar existir minimamente. E aí vai começar a acionar um mundaréu de botões dentro da mulher que ela não sabia, porque até agora ela achava que a maternidade era aquilo e que ela já estava dominando a maternidade. E ali ela vai acionar dentro dela vários botões que ela não sabia que estavam ali e que vão levar ela a experimentar um descontrole, ou seja, a falta de controle que ela tem da criança aciona o descontrole dela, porque ela estava presa numa simbiose e numa fantasia de uma relação de plenos poderes.
E isso vai evidenciar o pior nela. Entendeu? Ela vai ver o pior dela. E aí, outro sabor de culpa. Já tinha aquele sorvete com aquelas bolas de culpa. Agora vem outras bolas de culpa, de outras cores. Tô com a garganta pegadinha, porque o ar-condicionado do avião ontem tava muito forte e pegou minha garganta. E aí, isso vai afetar aonde? Muitas vezes na relação com os homens, com os parceiros, se eles ainda existirem, aqui vai passar por outra prova. Terrível. Porque essa mulher vai ter toda a raiva dela acionada e ela vai geralmente descontar neste homem. Tinha mais coisas para falar aqui, mas o nosso tempo já deu. Então, veja, a gente tá só nos 3 anos de idade da criança. É por isso que a maior parte das relações terminam antes dos 7 anos dos filhos. Por causa de tudo aquilo que aciona na mulher. E ela não faz a menor ideia de tudo que a experiência da maternidade vai acionar dentro dela, tá? São muitos portais. Imagina até a gente chegar no nascimento dos netos. Quantos portais a gente vai estar falando, não é? Só que a gente não tem consciência disso, na verdade. Em geral, vive tudo isso de maneira muito inconsciente. Então, para encerrar aqui, vamos começar a caminhar para o final de novo. Qual que é o objetivo? Gerar angústia? Não, não é. É te esclarecer que a maior parte dos sofrimentos que você tem não são termômetro de se você é uma boa mãe ou não. A maior parte das angústias que você tem são indicativos de que você está em sofrimento na experiência da maternidade e não no exercício da maternidade. Não significa que você está sendo reprovada no exercício da maternidade. Significa que você está sendo consumida pela experiência da maternidade e isso está comprometendo o exercício da maternidade porque você não está conseguindo vivenciar esse exercício com a porção adulta em você, porque você está consumida, dominada, sabe? Tá num torpor. Então, a maioria das mulheres vive isso de maneira completamente inconsciente e foca somente no exercício da maternidade, achando que toda a sua angústia provém dessa impotência que ela sente porque ela não consegue, não sabe o que fazer na birra, né? Ela vai ter que vivenciar a partir dessa fantasia dos plenos poderes, aquela criança que dependia completamente dela e que ela era o sol, e agora essa criança desafia ela, essa criança não obedece ela. Isso vai levar ela a experimentar várias questões a respeito de limites, a respeito de controle, a respeito da raiva guardada dentro dela que ela não sabia que estava lá, e vai achar que na verdade ela não sabe educar os filhos, e não é sobre isso, tá? Então eu queria que você, para encerrar, que vocês entendessem que nós precisamos começar a olhar para a experiência da maternidade, entendendo que existem 3 pilares principais. O primeiro deles, peraí, vou ler para ficar mais fácil, tá? Identificar exatamente dentro desses 3 pilares onde você está com problemas. Onde está o seu ponto de sofrimento, vai ajudar você a resolver essa questão e encontrar um caminho de solução para sair da culpa, que é sempre um ponto cego. Guarde essa frase. Onde há culpa, há um ponto cego que você não está vendo e que você sempre lê como você tirou nota baixa no exercício da maternidade. E não é assim que você vai ler mais a partir de agora. Culpa, você vai ler, ponto cego. A culpa, não tem nota não, tem ponto cego. Então, esses 3 pilares são quais? A experiência da maternidade, o exercício da função, que varia de acordo com a idade e com a circunstância, tá? E o relacionamento com o ser humano que é o seu filho. Porque por enquanto não entrou no caso o ser humano. Existe um ser humano ali. E este ser humano também tem parte nessa relação. Então, quando a gente olha para a maternidade, a gente vai ver o que eu experiencio
e o que isso transforma a minha identidade, o que isso aciona na minha identidade, o que é que eu preciso, a partir dessa experiência, levar para o divã. Existe a função materna, o exercício da maternidade, o meu papel, que vai variar em cada etapa da vida desta pessoa, e existe a pessoa, no caso, e a relação que eu desenvolvo com essa pessoa, tá? São esses 3 pontos que vão fundamentar a experiência da maternidade como um todo. E a gente precisa aprender a olhar aonde está o meu ponto de sofrimento, aonde está a minha angústia, para que eu possa encontrar uma solução de acordo com aquele ponto e etapa específica, por exemplo, da experiência, qual o portal que a gente está falando, do exercício, qual é o ponto, porque cada idade existe um ponto, cada circunstância existe um ponto, e a relação com a pessoa e o que é da pessoa também que precisa ser colocado ali, tá? O que eu quero falar para a gente encerrar, onde há culpa, há um ponto cego. Isso que você vai guardar daqui. A culpa não é um termômetro para que eu avalie se eu sou uma boa mãe ou não. Onde há culpa, há um ponto cego. Vamos às dúvidas. Dúvidas. O que é um ponto cego? É aquilo que você está inconsciente. É onde você está capturada por algo que é completamente inconsciente, por isso você está refém. Dani, como eu faço para melhorar? Primeiro, participa da trilha de aprendizagem. A gente vai ter até o Dia das Mães, gente, depois ainda um pouco, conteúdo que não acaba mais sobre maternidade. Segundo, vem fazer Mães no Divã, que logo mais a gente vai lançar. E você vai trabalhar todos esses pontos de maneira bem consciente e vai se dar de presente um Dia das Mães a experiência da maternidade livre da culpa, tá? Ó, não consigo desmamar meu filho que já está com 3 anos. Você acha que esse assunto é de quem? É seu, não é nem do exercício da maternidade e nem da pessoa, seu filho. É da sua experiência de maternidade. Quem depende da amamentação é você e não a criança. Mãe de filho especial. Aqui, Carla, entra na pessoa, seu filho, nos conteúdos da pessoa, seu filho. Mas a maior parte das pessoas, por conta de não compreender esses 3 pilares, entende que tudo que diz respeito ao filho, o filho fez uma escolha errada adulto, culpa da mãe. O filho nasceu com autismo, culpa da mãe. O filho, tudo é culpa da mãe, entende? E na verdade, muita coisa diz respeito à pessoa, seu filho. E saber diferenciar isso é muito importante. Adorei, a Leva falou, eu quero a minha Calói. Como retomar as partes perdidas durante a experiência da maternidade? Débora, essa é uma das questões que eu acho mais legal. Assim, quando eu estava montando o curso, tem uma parte do curso que chama soluções. E é você entender que tem solução para tudo. A maternidade, ela é a relação mãe e filho, por causa da importância dessa relação. Agora falando da gente ocupando o lugar de mãe. Quando o movimento parte de nós, tudo tem solução. E de maneira muito rápida, sabe? Tudo pode ser resolvido e atenuado quando uma mãe consegue colocar os pontos nos is. Só que às vezes, como a gente acumula muita dor, chega uma hora, eu converso com muitas mães mais velhas, né? Óbvio, mães que já são avós, mães que os filhos já foram morar lá em outro país, que acham que não tem mais solução, que ela errou tanto que aquilo é inviável. Mas eu tenho que dizer para vocês, tem solução. Tem solução e é mais simples do que parece, mas tem que trilhar esse caminho de conscientização, né? Para que você possa experienciar a maternidade livre da culpa e ter a ação assertiva e com o conteúdo emocional certo que promove liberação, cura e tudo mais para os seus descendentes. Acabei de perceber que eu morro de medo da maternidade. Quem não? Queridas,
teremos muitos assuntos, tá? Amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas pra gente poder conversar mais. Depois você assiste de novo e nós seguimos. Temos uma trilha de aprendizagem pela frente. Um beijo para vocês. Boa noite de sono com esse mundaréu de conteúdo que vocês vão acessar aí, que vai ser sensacional, tá? Nós vamos trabalhar esses conteúdos, vamos terapizar a maternidade. Um beijo.